pessoal, tudo bem com vocês? Já estava com saudade? Como vocês estão? Como foram as férias? Conseguiram descansar, brincar? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, que é sobre o desenvolvimento sustentável. Você já ouviu falar sobre o desenvolvimento sustentável? Sabe o que é? Bom, segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela dá a seguinte explicação para o que é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. É quando eu me preocupo com a forma de como eu estou usando os meus recursos naturais. Eu me preocupo com as próximas gerações. Como assim com as próximas gerações? Bom, eu me preocupo de como os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão viver. Será que eles terão os mesmos recursos naturais que eu? Será que eles terão água, natureza, um ar puro para respirar? Então, quando eu falo sobre desenvolvimento sustentável, estou falando isso, que é a preocupação que eu tenho de cuidar com as pessoas que eu amo, de cuidar para que não falte recursos naturais para as próximas gerações, tá bom? Então vamos ver um pouquinho mais sobre desenvolvimento sustentável. Uma das maneiras de nós não destruirmos o ambiente é usarmos de forma consciente os recursos que a natureza nos dá. É usarmos os elementos disponíveis, os recursos que temos de forma econômica e inteligente, pensando em cuidar da natureza e não destruir o nosso ecossistema. Dá uma olhadinha na imagem que nós encontramos lá na nossa apostila na página 158. Vamos analisar essa imagem? Vamos ler juntos. O papel que compõe os cadernos e os livros é produzido com a madeira das árvores. Ali tem uma fábrica de papel, vocês estão vendo? Mas a fábrica não tira as árvores de uma floresta natural. Sabe o que elas fazem? Elas são cultivadas em uma fazenda especial. Para cada árvore cortada, outra é plantada no lugar. Assim, protegemos os animais e as plantas das florestas do nosso Brasil. Olha só, nós podemos cuidar sim da natureza. Podemos usar os recursos. Aqui está uma forma de nós usarmos os recursos de uma forma inteligente, de uma forma consciente. Estão sendo usados sim os recursos naturais, mas pensando no amanhã. Por quê? Foi cortada uma árvore, mas sim foi plantada uma outra no lugar. Ao praticar a sustentabilidade, preservando os recursos naturais, uma cidade, um estado ou até mesmo um país pode crescer. Não é necessário danificar a natureza para alcançar o progresso. Nós podemos usar os recursos naturais, como falamos, de forma inteligente. Podemos crescer, podemos nos desenvolver, mas sem danificar a natureza. Podemos fazer tudo isso cuidando do nosso ecossistema. Você e a sua família, é claro que também utilizam os recursos da natureza. Mas na nossa apostila, lá na página 159, nós encontramos algumas dicas de como podemos usar esses recursos de forma consciente e inteligente, pensando em como preservar a natureza. Vamos ver algumas dicas? Cuidado com o lixo. Você já pensou para onde vai todo o lixo que você e a sua família produzem todos os dias? Pois é. Aqui em casa nós adotamos algo já faz alguns anos. Nós separamos o lixo orgânico do lixo reciclado. Eu tenho 2 baldes de lixo grandão. Então, todos os dias eu separo, faço a separação. Aqui vai só os componentes orgânicos e no outro balde grande de lixo vai todo o lixo seco, aquele papel, plástico, garrafa, tudo isso. Antes de colocar no lixo, a prof sempre lava, por exemplo,
A minha filha gosta de tomar iogurte. Então, antes de colocar no lixo o potinho do iogurte, que ela toma a garrafinha do iogurte, o que eu faço? Eu lavo essa garrafinha, deixo secar um pouquinho e depois sim eu coloco no lixo. Assim, eu sei que esse potinho vai poder ser reciclado, vai poder ser reaproveitado depois, tá bom? E aqui na nossa cidade nós temos a coleta seletiva de lixo, então é muito importante você fazer essa separação. Gente, nós precisamos cuidar melhor do lixo que produzimos. Muito daquilo que jogamos fora e que fica poluindo o meio ambiente, como os papéis, plásticos, vidros, latas, eles poderiam ser reutilizados ou reciclados. Uma dica muito importante é: use menos sacolas plásticas. Outra coisa que adotamos aqui em casa é tirar as sacolas plásticas. Quando vamos ao mercado, já temos uma sacola preparada. Já temos uma sacola de mercado. Quando vamos no sacolão comprar frutas e verduras, também temos uma sacola. Não utilizamos as sacolas do mercado. É claro que às vezes esquecemos a sacola, mas na maioria das vezes fazemos uso dessas sacolas retornáveis. Você já viu? Então faça uso também. Assim você vai estar contribuindo com o nosso meio ambiente. Vamos cuidar um pouquinho mais do nosso lixo, né? Do que jogamos fora, do que desperdiçamos, tá bom? Vocês já viram aquelas latas coloridas de lixo? Então, cada uma serve para um tipo de lixo diferente. Vamos ver? Aqui na nossa apostila nós encontramos essas latas. São 6 cores diferentes. Tem o azul para papéis, o amarelo para os metais, o laranja para os plásticos, o vermelho para resíduos elétricos ou eletrônicos, né? Então, pilhas também entra aqui. Tem o amarelo, que são o verde, que são os vidros, e o preto ou cinza, que são os orgânicos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje de ciências. Estudamos um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável, o que é o desenvolvimento sustentável, como podemos cuidar, preservar o nosso meio ambiente, usar os recursos que Deus nos deu, usar a natureza de forma consciente, de forma econômica, de forma inteligente, tá bom? E vimos também algumas dicas de como cuidar do nosso lixo. Espero que você tenha gostado e que você pratique aí na sua casa. Na próxima aula de ciências, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o desenvolvimento sustentável e algumas dicas mais sobre como utilizar os recursos da natureza de forma consciente, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!